Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Sozinho com o Escuro, o canal em que eu Sérgio Torlai, né, vou jogar RPG solo e começando jogando Ironsworn Starforged, né, um RPG sobre viagens no espaço, jornadas na verdade, jornadas de forma bem ampla, né, o que inclui, né, além de viagens, literalmente, né, de pegar uma nave espacial, né, e ligar o motor Eidolon que permite viagens acima da velocidade da luz, né, entrar na deriva e conhecer vários setores. É, jornadas de autoconhecimento, buscas, né, missões e coisas do tipo. Né? Então, é disso que se trata este jogo. Bom, então antes de começar, né, isso aqui é uma sessão zero, né? Primeira coisa da sessão zero, é importante avisar sobre possíveis temas sensíveis, né? Já que isso aqui é uma transmissão, né? Uma gravação, então como outras pessoas vão interagir aqui, né? Já aviso que possivelmente vai ter violência, né? Conflitos, talvez descrições violentas. É, Certamente é conteúdo maduro, né? Pode ter cenas de nudez, não de descrições explícitas sexuais, talvez cenas de tortura, coisas do tipo, né? Como é um jogo que vai falar sobre resistir à opressão, né? Os opressores são como os opressores do nosso mundo. Né? Então, esse tipo de tema pode aparecer ao longo das jogatinas. Independente disso, antes de cada episódio, né, eu vou colocar, pelo menos na descrição do vídeo, possíveis temas sensíveis. Né? Caso você esteja acompanhando e se incomode com algum tema e queira continuar acompanhando, né, me dá um toque, entre em contato aí que eu posso tomar cuidado com certas sessões específicas. Bom, né, isso aqui, sessão zero, mesmo jogando solo, é importante fazer. Né? O próprio livro do Starforge ele recomenda, inclusive, tem até um movimento específico muito interessante chamado Set a Flag, né, que é colocar uma bandeira, né, para avisar, né, sobre temas sensíveis. Né? Então, isso aqui efetivamente é parte do jogo. Né? Estou fazendo dos movimentos do Ironsworn Starforge. Fica aí aberto para quem também achar importante. Né? A recomendação de fazer isso em todas as vezes que for jogar, especialmente com outras pessoas. Bom, agora, né, próximo ponto, apresentar o cenário. Né? Então, né, como é que funciona, né, esse mundo, né, esse universo, essa galáxia, na verdade. Né? Houve um cataclisma, né, numa outra galáxia maior, e o povo, né, do qual as personagens fazem parte, né, fugiu dessa galáxia para uma nova galáxia chamada A Forge, faz mais ou menos 200 anos. Né? Então, é um jogo que fala sobre isso, né? Um jogo de sobrevivência, de certa forma, uma galáxia estranha, hostil, desconhecida ainda. É um jogo vai sobre resistir à opressão também, né? Existe uma divisão de poder, né? E as personagens estão desse lado, né? Daqueles que são os oprimidos do mundo, da galáxia. Né? É um jogo retrofuturista, né? Então as tecnologias, por mais avançadas que sejam, né, elas ainda assim dão uma sensação de voltar um pouco no tempo. Né? Então, e claro, né, sendo um brasileiro jogando, coisas como, por exemplo, gambiarras são uma inspiração interessante, né, para pensar, né, como é que as coisas funcionam. O que mais que é importante é um jogo sobre esperança, né? Então é uma galáxia perigosa, né? Porém esperançosa, né? Acho que isso é um ponto importante. Bom, para apresentar esse cenário, né? O próprio livro propõe uma série de verdades para a gente escolher, né? E para essas verdades definir como é que é o mundo então. Então eu vou colocar aqui, né? Para vocês verem, né, as verdades. Esse aqui é um aplicativo que eu estou utilizando, né, o Iron Journal Starforge, é o Stargazer, na verdade. Né, ele é uma página na web feita para você jogar solo Starforge. Né, então, quem quiser jogar aí, pode procurar por essa página que ela vai ajudar.
Então eu vou ler aqui, né, as verdades sobre o mundo. Né? Então, primeira coisa, sobre o cataclisma. Né? Nós fugimos de uma guerra catastrófica. Ao longo dos milênios, nós consumimos recursos e destruímos vidas conforme alimentamos os motores da indústria, expansão e guerra. No fim, o inimigo poderoso se aproveitou de nossas rivalidades em uma aposta violenta por poder. Fugindo da devastação, nós juntamos nossas frotas e viajamos para a Forja, um novo lar, um novo começo. Nessa guerra final, fomos atacados por uma facção tirânica. Né? Então, o cataclisma, né, foi bastante humano, né, o mais próximo da nossa realidade que vai ter. Né? A civilização capitalista aí causou a sua própria destruição, né, numa busca incessante por expansão e guerra. Né? Então, no fim das contas, isso gerou uma divisão, uma facção tirânica atacou, né, e destruiu esse povo então que fugiu. Né? E como foi essa fuga? O êxodo. Portões misteriosos permitiram uma viagem só de ida para a Forja. No meio do cataclisma, nossos ancestrais encontraram um misterioso pilar de metal na lua de nosso mundo natal. O mapa da superfície dessa relíquia alienígena detalhou as localizações dos portões de ferro, dispositivos gigantescos que criavam buracos de minhoca artificiais. Sem outras opções, as naves do êxodo voaram através dos portões e emergiram aqui na Forja. Né? Eu ainda imagino que alguns tenham ficado para trás, né, e feito o sacrifício de destruir esses portões, né, para impedir que os inimigos lá perseguissem, né, as pessoas que foram para a Forja, e assim elas pudessem estar em segurança nessa nova galáxia. Comunidades. Há muitos perigos, porém a segurança nos números. Muitas naves e assentamentos estão unidos sob a bandeira de um dos clãs fundadores, ou de cada um deles, né, que hoje formam a Confederação Carmesim. Nós temos uma posição provisória nessa galáxia. Cada um dos 5 clãs fundadores honra um legado de uma liderança que guiou seu povo nos tempos caóticos após o êxodo. Vastos territórios dos domínios civilizados são reivindicados pelos clãs e disputas territoriais são comuns. Então, né, esses clãs, né, a Confederação Carmesim, no caso, uma facção que eu rolei aleatoriamente, né, fundada a partir desses clãs, é quem ainda tem o domínio da maior parte do território. Né? Existem disputas internas entre eles, mas eles são uma hegemonia que atua em conjunto. Né? O ferro. O ferro é importante nesse jogo, tá até no nome do jogo, né? Pelo fato de que o jogo se movimenta a partir dos juramentos. Né? Então, as personagens fazem juramentos segurando algo de ferro, né? E essa aqui é a explicação, né? Por que o ferro é importante. Votos de ferro são jurados sobre os restos das naves que trouxeram nosso povo para a Forja. Muitos dos nossos postos avançados foram construídos dos ossos de ferro das naves do êxodo. Fragmentos das naves são passados de uma geração a outra como uma lembrança do passado. Hoje, os juramentados de ferro, que são os Iron Sworn, né, eu traduzi como juramentado de ferro, juram seus votos sobre esses fragmentos para honrar o sacrifício de seus antepassados, a essência dos lugares deixados para trás e as almas daquelas naves. Né? Então, em homenagem, né, aos antepassados, né, os ancestrais que fizeram a travessia e fugiram daquela galáxia, eles juram, né, fazem os votos de ferro sobre os restos daquelas naves. Leis. Nossas comunidades estão ligadas sob os termos do Pacto, um acordo estabelecido após o êxodo. A organização chamada Guardiões jura manter essas leis. A maior parte dos assentamentos ainda são governadas sob o Pacto e aceitam a autoridade dos Guardiões. Mas alguns veem o Pacto como uma relíquia dogmática e injusta do passado. Nesses lugares, os Guardiões não são bem-vindos. Né? Imagina que o Pacto esteja relacionado com a Confederação Carmesim, né? Já que são os clãs fundadores, vieram lá do passado, mantém esse Pacto existindo e vivo até hoje. Né? Religião. Nossas divindades falharam conosco e nós as deixamos para trás. O êxodo foi um ponto de virada. As divindades não ofereceram ajuda para os bilhões que morreram no cataclisma e a espiritualidade quase não tem sentido na Forja. Muitos veem a religião como uma relíquia inútil do passado, mas a busca por sentido continua e muitos estão predispostos a seguir uma liderança carismática que ofereça um caminho melhor. Então,
Ainda existe alguma fé, é claro, né? Mas nada, nenhum tipo de religião hegemônica ou organizada no mundo. Né? Magia. Energias sobrenaturais fluem através da forja. Magia e ciência são dois lados da mesma moeda. Logo após a nossa chegada, alguns apresentaram a habilidade de manipular tais energias. Atualmente, místicos invocam poderes para manipular a matéria ou ver através dos véus do nosso próprio universo. Mas essa pode ser uma força corruptora e os místicos mais poderosos são respeitados e temidos em igual medida. Então veremos, né, bastante pessoas, né, usando poderes mágicos. Magia é uma coisa existente, né, e conhecida na Forge. Comunicação e informação. Informação é vida. Nós dependemos de carteiros espaciais, os arautos, para transportar mensagens e informação através das vastas distâncias entre assentamentos. Comunicações diretas para além de distâncias próximas entre naves e assentamentos são impossíveis devido às energias caóticas da Forge. Arquivos digitais estão disponíveis em assentamentos maiores, mas a informação nem sempre está atualizada. Portanto, as informações e comunicações mais importantes são carregadas pelos arautos, que juram levá-las aos seus destinos. Né? Então, para distâncias onde um sinal que viaja na velocidade da luz não alcança, né? Precisa-se então desses arautos, né, que entrem em sua nave e efetivamente viajam, né, até outro lugar com as informações. Medicina. Para ajudar com a escassez de recursos e conhecimentos médicos, técnicos conhecidos como açougueiros, essa não é a tradução, né, não é o termo oficial, né, eu propus esse termo a partir do termo original, criam próteses para substituir órgãos e membros. Os açougueiros fazem isso, né? Muito se perdeu no êxodo e o que resta de nossas tecnologias médicas é escondido pelos privilegiados e poderosos. Para a maioria, medicina avançada está fora de cogitação. Quando alguém sofre um ferimento sério, usualmente busca um açougueiro para criar uma solução mecânica improvisada. Né? Então veremos pessoas aí, né, desde braços e pernas artificiais até corações, pulmões e coisas do tipo, né? Tudo artificial. A inteligência artificial, né? Consciência artificial emergiu antes do êxodo e máquinas sencientes vivem conosco aqui na Forge. Nossas naves, assistentes digitais, robôs e outros sistemas costumam usar IA avançada. Para um viajante solitário, inteligências artificiais podem prover companhia e ajuda nas profundezas perigosas da Forge. Né? Então teremos aí robôs, né, conscientes, máquinas, né, as próprias naves vão ter essa capacidade. Inclusive a nave de um dos personagens que eu vou jogar tem uma inteligência artificial, né, que o acompanha. Guerra. Aqui na Forge, os recursos são muito preciosos para manter tropas organizadas e armas avançadas. Armas são simples e baratas. Naves de guerra funcionam na base da gambiarra. A maior parte das comunidades conta com um grupo de voluntários ou recrutas esfarrapados e mal equipados para defender seus territórios, e piratas vagam pela Forge à procura de presas fáceis. Apesar disso, os clãs da Confederação Carmesim contam com uma pequena força militar e algumas naves de guerra, o suficiente para ser uma força militar superior em meio às forças desorganizadas do restante da galáxia. Então não imagino nenhum grande exército, né? Mas só o fato de ter uma nave de guerra que tenha sido construída de fato para ser uma nave de guerra, né, já faz diferença. Formas de vida, né? Essa é uma galáxia perigosa e inóspita, mas a vida encontra seus caminhos. A vida na Forge é diversa. Planetas frequentemente são lar para uma diversidade de criaturas, e nossas naves cruzam com criaturas espaciais em suas próprias viagens, né? Então criaturas vivendo no vácuo mesmo. Até mesmo animais de nossos mundos natais se adaptaram e vivem conosco aqui, né? Então esperem gatinhos e cachorrinhos, né? Eu adoro gatinhos e cachorrinhos, então eles possivelmente vão aparecer. Precursores. Os Ascendentes, um império espacial avançado, dominava a Forge em um passado distante. Jazigos de propósitos inescrutáveis são tudo o que restou deles, mas estes lugares estão desconectados de nossa realidade. Ruínas dos Ascendentes podem aparecer espontaneamente, como espuma do mar varrida pelas ondas do tempo. A gravidade e a atmosfera desses lugares ignoram as leis da natureza. Alguns são corrompidos e arruinados, outros permanecem intactos e intocados, alguns ambas as coisas. Eles são caos. Então,
essas ruínas, né, esses jazigos, naves, né, dessa civilização anterior estão espalhadas por aí e funcionam fora, né, da lógica que estamos acostumados. Horrores. As energias estranhas da Forja concedem vida sobrenatural aos mortos. Uma organização conhecida como Enlaça-Almas jurou confrontar essas entidades terríveis. Os mortos-vivos são uma praga na Forja. Alguns desses seres são benevolentes e buscam ser absolvidos, mas a maioria é amaldiçoada e corrompida pela morte. Eles são movidos por ódio e fome, buscando o calor da vida que perderam para sempre. Os Enlaça-Almas dedicam-se a enviá-las para o descanso eterno, custe o que custar. Então, encontraremos, né, mortos-vivos e criaturas do tipo espalhados pela Forja. Bom, então, o personagem que eu vou começar jogando, vou jogar com 2 personagens, né, mas o que vai aparecer primeiro aqui é o Akane Kinyon, né? Ele é um personagem que vem de um planeta onde existe uma igualdade social, apesar de provavelmente ainda existir alguma escassez, alguns problemas, né? Não pensei exatamente todos os detalhes do mundo dele, né? Mas é uma sociedade anárquica, né? No sentido de anarquismo, não de bagunça, obviamente. E nessa sociedade eles treinam agentes e mandam eles para a Forja, né? Um planeta que fica na Forja, fica escondido, vamos dizer assim. É difícil encontrá-lo. Eles treinam e mandam pessoas para tentar justamente combater, né, a hegemonia que existe na Forja. O Akane é um desses personagens, né? Ele então foi enviado, né, para lá, né, sobre um juramento, né, de minar o poder da Confederação Carmesim, que é a atual hegemonia, né? Para isso ele foi treinado, né, para se infiltrar, e ele tem também poderes de telecinéticos, né? Ele pode manipular à distância a matéria, né? Isso pode ajudá-lo em alguns momentos. E além disso, a nave espacial dele, chamada de Alvorada, tem uma inteligência artificial, né, chamada Agba, que o acompanha e o ajuda, né? Uma nave bastante antiga, né? Já foi passada, né, para vários agentes, né? Eventualmente, quando eles estão ao final da sua vida, eles voltam para o planeta, ou então alguém resgata essas naves, né? É uma nave que já foi usada outras vezes. Né, uma nave bastante moderna, no sentido de bastante funcional, né? Não necessariamente moderna, mas bastante funcional, né? Com essa inteligência que o ajuda. Bom, né, nesse jogo nós temos 5 habilidades, né? Que é o Edge, que representa a agilidade, né, o Heart, né, o coração, que vai representar a coragem, né, a sociabilidade, né, e coisas assim, capacidade de comando. Iron, né, relacionado mais a uma aptidão física mesmo, agressividade, né, força física em si, né, até a violência mesmo. Shadow, né, relacionado à furtividade, né, a capacidade tanto de se esconder quanto de mentir, quanto de tomar né, diversas ações furtivas em geral, né? E wits, que é esperteza, né? Então é tanto conhecimento quanto raciocínio rápido, né? O Akane, então ele tem 2 pontos em Edge e Heart, 1 ponto em Iron e Wits e 3 pontos em Shadow, né? Então a melhor habilidade dele aqui é Shadow, a habilidade furtiva dele. As mais fracas são Iron e Wits, né? Que essa agressividade, essa força e a esperteza e o raciocínio, né? Bom, então este é o personagem, né? Este é o mundo. E por enquanto é isso, né? Próximo vídeo vamos então ao início das aventuras, né, de Akane Kinyon. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Começaremos nossa aventura de Ironsworn Starforge. Valeu!